Outro ponto extremamente importante para a gente vai ser entender o que é o liberalismo e o que é o liberalismo econômico, certo? O liberalismo vai ser uma das principais ideias do iluminismo, já que o liberalismo vai estar de acordo com o que seria o antropocentrismo, o individualismo, dentro do que o homem iluminista vai entender por liberdade, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que existe um liberalismo filosófico, um liberalismo conceitual do iluminismo, e o que a gente precisa entender especificamente nesse slide é que existe um liberalismo que foi aplicado à economia, ou seja, eu vou entender os valores de liberdade ligados à produção econômica. E aí, esse liberalismo ele não vai carregar todos os conceitos de liberdade, todos os conceitos de individualismo, não é? De valorização do ser humano consigo, porque essa liberdade vai ser para quem tem condições financeiras de ser livre, e quem não tem vai passar a ser cada vez mais prisioneiro. Então a gente precisa entender aqui que liberalismo tem diversos significados. Eu posso ser liberal na economia, mas não ser liberal na questão religiosa, por exemplo, certo? Então ser liberal, o termo só sozinho, né, ele pode ter uma infinidade de colocações diferentes. Então, eu posso ser liberal porque eu luto contra o conservadorismo. Desse ponto de vista, a gente pode entender que muitas pessoas que economicamente são de esquerda, tudo bem? São liberais. Tudo bem? Porque eu vou lutar contra o que é conservador, vou lutar contra quem está no poder. Então, essa luta é uma luta que tem a ver com revolução. Ok? E o liberalismo, se eu estiver falando no aspecto econômico, ele vai para o outro lado do gráfico, certo? Eu saio da esquerda e eu vou para a extrema direita. Então, ser liberal na economia não necessariamente é lutar contra o conservadorismo, mas é pedir uma liberdade para a economia com relação ao Estado. E aí a gente vai falar do principal autor dessa ideia, que é o Adam Smith, e no seu livro A Riqueza das Nações ele vai colocar para a gente os principais tópicos da ideia do liberalismo econômico. Tudo bem? Então, fazendo essa diferenciação, eu vou continuar aqui e saiba disso. Vai aparecer o termo para você e se você não contextualizar ele direito, você vai errar miseravelmente. Tudo bem? Eu sempre conto para vocês a respeito daquele texto que eu estava lendo, da biografia do Karl Marx, e em determinado momento dizia que o Karl Marx era liberal. E aí você fala assim, pô, mas o Karl Marx, o idealizador do socialismo científico, foi colocado no texto como sendo liberal. Eu posso entender o seguinte, se ele é comunista, se ele é fundador do socialismo científico, ele é de extrema esquerda, e os ideais do liberalismo econômico são de extrema direita. Tá? A questão é, o texto não falou de liberalismo econômico, ele falou que o Karl Marx era liberal com relação à sociedade conservadora em qual ele vivia. Tudo bem? Então prestem atenção para não errarem daqui para frente quando aparecer o termo liberalismo aonde for. Tudo bem? Então, falando agora de novo da essência do liberalismo econômico, A Riqueza das Nações, do Adam Smith, vai trazer para a gente a ideia de fisiocracia, que literalmente quer dizer governo da natureza, mas que a gente pode entender como uma autorregulação do mercado, ou seja, a economia naturalmente se governaria, ela não precisaria do braço do Estado, ela não precisaria da mão do Estado, do controle do rei, para poder funcionar. O que vocês têm que lembrar aqui é o seguinte, o capitalismo
já deu um passo à frente. O capitalismo que surge no Renascimento comercial e que surge junto com a burguesia lá no final do feudalismo, aquilo que nós vamos chamar de mercantilismo, ele deu um passo à frente. O mercantilismo precisou da ajuda do rei para poder funcionar, porque o rei decidia quais seriam os padrões de medida, de moeda, de impostos, etc. Então, assim, a burguesia nunca gostou do rei, mas precisou do rei para fazer o mercantilismo funcionar. E o antigo regime até então, presta atenção, e o antigo regime até então funcionava com o absolutismo do rei e o mercantilismo da burguesia trabalhando juntos. Tudo bem? Agora o liberalismo econômico, ele vai gritar para a gente o seguinte: a gente não precisa mais do controle do Estado, a gente não precisa mais do rei enchendo o saco na economia. Então a fisiocracia vai definir basicamente essa naturalidade na economia funcionando sozinho. Tudo bem? Então o principal ponto do liberalismo econômico vai ser a não intervenção do Estado na economia. Tudo bem? Então, o que vai definir para a gente o liberalismo econômico é exatamente a economia se distanciando, se divorciando dessa relação que eles consideravam como abusiva pelo Estado. Tudo bem? E, segundo Adam Smith, a economia se regularia sozinha através da lei da oferta e da procura. Quanto mais procura eu tenho por um produto, mais ele seria produzido, mais o preço dele aumentaria, mais lucro a burguesia teria, menos imposto ela pagaria, porque não teria intervenção do Estado. Tá? Quanto menor a procura por um produto, menos ele seria produzido, mais o preço dele abaixaria, então eu precisaria controlar o lucro desse produto através do quanto ele está disponível no mercado. Tudo bem? Alguma dúvida? O nome que a gente dá para isso, então, é livre comércio. Sem nenhuma regra, sem nenhuma interferência, a economia seria um organismo vivo e ela daria conta dela mesma sozinha. É muito, muito, muito importante vocês entenderem isso, porque muitas matérias daqui para frente vão participar dessas características e a gente vai ver o ápice disso, né, lá na crise de 1929, com a falência do sistema liberal, porque houve uma superprodução de diversos produtos, portanto, uma desvalorização e uma falência das empresas, consequentemente, a falência da burguesia. Tudo bem? Alguma dúvida? E para a gente encerrar, então, aquela pergunta que ficou para trás, né? Se o Estado não tem função nenhuma na economia, qual seria a função do Estado? A função do Estado, segundo o liberalismo econômico, seria cuidar das pessoas. Tudo bem. Essa seria a função do Estado em qualquer situação. O Estado tem essa obrigação. O Estado tem que cuidar das pessoas. A função do Estado não é governar para o governante, para o partido do governante, para a família do governante. Não é essa a questão. Isso acontece na prática, isso acontece no dia a dia, na teoria, na função real que um Estado deveria ter, é cuidar da população, é reverter, certo, os impostos para que a população tenha cada vez mais condições de sobreviver. Cobrando menos imposto, como que esse Estado faria isso, não é? Porque o liberalismo vai partir muito desse princípio de que o Estado abusa da cobrança de impostos. E até então a cobrança de impostos não era voltada para a população, era voltada para manter a corte, o antigo regime, certo? Tudo aquilo que a gente já viu também. Dentro do liberalismo econômico, o Estado, da ideia do liberalismo, né, o Estado ele não tem grandes pretensões com relação à população, a não ser o que tem a ver com a economia, que seria o seguinte: mantenha essa ordem e faça com que as pessoas sobrevivam. Elas vão ter direito à propriedade privada e eu tenho que fazer com que as pessoas não se matem.
Entendeu? Eu não estou falando aqui de infraestrutura, eu não estou falando de dignidade, de leis trabalhistas, eu não estou falando disso. Isso aqui, segundo o liberalismo econômico, não é função do Estado. O Estado não tem que mexer nisso. O Estado tem que fazer com que esses animais humanos não se matem e garantir direitos que contribuam para o liberalismo econômico, como a valorização da propriedade privada. Tudo bem? Então prestem atenção. O liberalismo econômico vai ser um sistema extremamente confuso se você for pensar pelo ponto de vista da origem das palavras, porque ele vai pregar uma liberdade, mas uma liberdade de comércio. Tudo bem? Ele vai pregar uma liberdade de pessoas de determinada classe social. Porque, pensa só, o liberalismo econômico vai ser exatamente a teoria que vai justificar a Revolução Industrial, certo? O liberalismo surgiu dentro do iluminismo. O iluminismo foi responsável pela produção das máquinas. O liberalismo aplicado na economia vai ter muita influência na produção industrial daqui para frente, já que quanto maior a produção industrial, mais gente eu preciso que compre o meu produto. Para isso, eu preciso do fim do trabalho escravo, por exemplo, do fim da colonização do continente americano. Então, os países liberais vão passar a exigir o fim da colonização do continente americano e o fim da escravização. E esses mesmos países, para poderem produzir esses produtos industriais, foram para a África e para a Ásia e colonizaram e escravizaram as populações daqueles locais. Então você vai falar, não tem coerência? Você está buscando coerência aonde não tem. O liberalismo é um sistema extremamente egocêntrico, egoísta, porque ele vai pensar exatamente em como ele precisa funcionar. Ele não vai querer exigir uma igualdade de postura, uma justiça com relação a isso. Se for para eu exigir a libertação da América, eu vou exigir no mesmo período que eu vou colonizar a África e a Ásia. Eu vou libertar os escravos da América, mas eu também vou escravizar o pessoal da África e da Ásia. Então, se você está buscando coerência, você não vai entender nada. Se você está confuso, é porque você está entendendo. Tudo bem?